Exatos 20 líderes europeus se reuniram em Paris na Conferência de Apoio à Ucrânia da Aliança Militar do Atlântico Norte em 26 de fevereiro deste ano, para enviar ao presidente russo, Vladimir Putin, uma mensagem de determinação europeia em relação à Ucrânia e contrariar a narrativa do Kremlin de que Moscou estava fadado a vencer uma guerra que já está no seu terceiro ano. Logo que a cúpula encerrou suas atividades de debates e atualizações entre as partes, o presidente francês Emmanuel Macron disse que a aliança e seus membros estão convencidos de que a derrota da Rússia é indispensável para a segurança e a estabilidade na Europa. Segundo ele, faremos tudo o que for necessário para que a Rússia não vença. A conferência em Paris sinalizou a vontade de Macron de se apresentar como um defensor europeu da causa da Ucrânia, no meio de receios crescentes de que o apoio dos Estados Unidos possa diminuir nos próximos anos. O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente da Polônia, Andrzej Duda, estavam entre os chefes de Estado e de governo europeus presentes na conferência, enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky juntou-se virtualmente. A conferência foi convocada no momento em que a Ucrânia sofre reveses nos campos de batalha do leste, com seus generais queixando-se da escassez de armas e de soldados. Dias atrás, houve um progresso para reduzir a escassez de materiais bélicos a partir de uma iniciativa liderada pela República Tcheca na compra de centenas de milhares de munições a países terceiros. Algo sobre o qual a França tem sido cautelosa, uma vez que pretende dar prioridade ao desenvolvimento da própria indústria europeia, uma decisão que não é errada. Mas o que chamou a atenção na pós-conferência foram as falas de Macron e do presidente Duda. O presidente francês disse que o envio de tropas terrestres ocidentais para a Ucrânia não poderia ser descartado, uma vez que os aliados europeus anunciaram novas medidas para entregar munições e impulsionar Kiev na sua luta contra a Rússia. Durante a conferência foram tratadas secretamente as possibilidades de envio de tropas para a Ucrânia. Segundo Macron, abre aspas, não há consenso hoje para enviar tropas oficiais e endossadas para o terreno, mas em termos de dinâmica, nada pode ser descartado. Fecha aspas. Macron se recusou a fornecer detalhes sobre quais nações estão considerando enviar tropas, dizendo que prefere manter alguma ambiguidade estratégica. Já Andrzej Duda manteve a mesma retórica, porém mais contida, dizendo que não houve acordo sobre o assunto e as opiniões divergem entre eles, mas não existem tais decisões. As falas de ambos os mandatários pegaram todo mundo de surpresa e não foram bem recebidas por alguns membros da própria aliança, inclusive pelo secretário-geral Jens Stoltenberg. Isso porque era assunto estritamente de portas fechadas que não seria declarado ao público. No entanto, as falas foram vazadas, mas também sincronizadas, que não me espantam na possível sutileza de um plano por trás das declarações a fim de testar o passo seguinte da Rússia, seja política ou militarmente. De fato, a reação da Rússia foi iminente, mas não como eles esperavam. O Kremlin sugeriu que o conflito entre a Rússia e a aliança militar da OTAN liderada pelos americanos se tornaria inevitável se os membros europeus da OTAN enviassem tropas para lutar na Ucrânia. A Alemanha não gostou nada das falas de Macron e de Duda. Inclusive a própria Suécia e a República Tcheca se distanciaram das declarações, dizendo na segunda-feira que não havia consenso sobre o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alertou que agora há uma nova conformação de narrativas, ainda não vista neste momento, dizendo que o próprio fato de discutir a possibilidade de enviar certos contingentes de países da OTAN para a Ucrânia é um novo elemento muito importante. Questionado ainda pelos repórteres sobre quais seriam os riscos de um conflito direto entre a Rússia e a OTAN se os membros da própria aliança enviassem as suas tropas para lutar na Ucrânia, Peskov disse ainda, abre aspas, nesse caso precisaríamos falar não sobre a probabilidade, mas sobre a inevitabilidade de um conflito direto, fecha aspas. Macron aumenta ainda mais a sua impopularidade interna.
De acordo com o jornalista correspondente direto da França, Ian Vanders, o mandatário francês aproveita a crise externa para complementar a sua autopromoção política e social e, como consequência, empurra a Europa para um conflito único com a Rússia. Ainda segundo Vanders, Macron tentou construir um ambiente mais diplomático tempos atrás, porém assume explicitamente a sua incompetência como líder político, militar e diplomático. Observando a nova escalada com a Rússia assumida claramente pelos próprios membros da OTAN, a Polônia voltou atrás. Afirmou na terça-feira, 27 de fevereiro, que não enviariam tropas para a Ucrânia, uma medida assertiva que visa reduzir as tensões com Moscou. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas da loja, são mais de 70 itens. Acesse mapenca.com/área-militar e cada compra em nossa loja ajuda muito o meu trabalho. Como já destacado, a Alemanha buscou se afastar das declarações, inclusive o chanceler alemão Olaf Scholz parecia ter uma visão diferente do que aconteceu em Paris. Ele disse que os participantes concordaram que não haverá tropas terrestres, nem soldados em solo ucraniano que sejam enviados para lá por estados europeus ou estados da OTAN. Com Macron parecendo cada vez mais isolado e os políticos da oposição na França criticando furiosamente a sua sugestão de que as tropas terrestres poderiam ser consideradas, o governo do presidente francês procurou posteriormente, ainda na terça-feira, 27 de fevereiro, esclarecer os seus comentários. O ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, disse que houve discussões, mas nenhum consenso na conferência sobre a realização de operações de desminagem e treinamento militar na Ucrânia, longe das linhas de frente. Já o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico disse que o seu governo não planeja propor um destacamento, mas que alguns países estavam a ponderar se deveriam fechar acordos bilaterais para fornecer tropas para ajudar a Ucrânia a se defender da invasão russa, mas não disse se seriam para treinamento ou combate. A OTAN, enquanto aliança, fornece à Ucrânia apenas ajuda e apoio não letal, como fornecimentos médicos, uniformes e equipamentos de inverno, mas alguns membros enviam armas e munições por sua própria vontade, bilateralmente ou em grupos, e, é claro, forçados pelos Estados Unidos. Oficialmente, quem bate o martelo não é Macron, não é Duda e não é Robert Fico. Quem bate o martelo também não é Jens Stoltenberg, mas os Estados Unidos. No entanto, Jens Stoltenberg, oficialmente o secretário da aliança, se comporta também como uma espécie de porta-voz militar dos Estados Unidos e deixou claro que a aliança militar não tem planos de enviar tropas de combate para a Ucrânia. Embora exclua a possibilidade de uma ação militar, Stoltenberg declarou, abre aspas, que esta é uma guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, violando flagrantemente o direito internacional. Então, de acordo com o direito internacional, a Ucrânia tem, obviamente, o direito à autodefesa e nós temos o direito de apoiá-los na defesa desse direito. Fecha aspas. Flagrantemente, a aliança se recuou das declarações após escalar as tensões, forçou assim o Kremlin a emitir um alerta. Apesar disso, e para encerrar esta análise, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Polônia, Radek Sikorski, explicou que a Polônia está se armando até os dentes e falou em números realmente assustadores. Abre aspas, estamos gastando 4% do PIB em defesa, e se Putin realmente nos ameaçar, duplicaremos esse valor para 8%, porque não seremos novamente uma colônia russa. Fecha aspas. Agradeço mais uma vez a sua presença em mais uma análise diária aqui do canal. E se gostou do vídeo, então se inscreva e ative as notificações que vai ajudar muito o canal.